6. Dos livros e classificadores obrigatórios. Subseção 1. Dos livros obrigatórios. Artigo 63. Os ofícios de justiça, em geral, possuirão os seguintes livros. Inciso 1. Visitas e correições. Inciso 2. Protocolo de autos e papéis em geral. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Registro de feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc. Inciso 5. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Inciso 6. Pertinentes à Corregedoria Permanente, previstos no artigo 23, quando for o caso, e no que couber. Artigo 64. Os ofícios de justiça manterão também. Inciso 1. Livro de cargas de mandados, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativas de distribuição de mandados. Inciso 2. Controle pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos tribunais, até que seja implementado no sistema informatizado oficial, o controle eletrônico. Inciso 3. Controle do horário de entrada e saída, por intermédio do livro-ponto ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. Inciso 4. Livro de registro geral, de feitos com índices, se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. Inciso 5. Livro de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça, e que também impeça a sua adulteração. Artigo 65. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. Artigo 66. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado para este fim. Processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. Parágrafo único. As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para encadernação. Artigo 67. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas iniciado por termo padrão de abertura disponibilizado no portal da Corregedoria, modelos e formulários, lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade. Parágrafo 1º. Os originais das atas que formaram o livro de visitas e correições serão numeradas e chanceladas pelo escrivão judicial, após a sua anexação ao livro. Parágrafo 2º. O livro de visitas e correições não excederá 100 folhas, salvo determinação judicial em contrário, ou para manutenção de continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo à última ata, com mais ou menos folhas. Artigo 68. O livro-protocolo de autos e papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa que não impliquem devolução e, excepcionalmente, para o uso estabelecido no artigo 69, parágrafo 3º.
Artigo 69. A carga e descarga de autos entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados obrigatoriamente no campo próprio o envio, o recebimento e a devolução com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Parágrafo 1º. Para os usuários externos, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias, etc., as cargas serão efetuadas no sistema informatizado e terão recebimento automático, devendo ser impresso o relatório da carga em 2 vias, para que haja o lançamento efetivo do recebimento pelo destinatário, com posterior arquivamento no classificador, previsto no artigo 175, inciso 7, ou juntada aos autos na forma do artigo 162. Parágrafo 2º. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Parágrafo 3º. Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, as cargas serão registradas no livro protocolo de autos e papéis em geral. Restabelecido o sistema, será feito o registro da carga no sistema para controle, anotando-se no livro. Artigo 70. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual. Parágrafo único. Serão também registradas no livro de carga de mandados as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. Artigo 71. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados na presença do interessado, sempre que possível ou por esse exigido. Parágrafo único. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro protocolo. Artigo 72. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável e autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença, constante dos autos. Parágrafo 1º. O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 dias após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. Parágrafo 2º. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória civil proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada com utilização do sistema informatizado. Parágrafo 3º. A decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais, por exemplo, a sentença penal condenatória, será registrada no livro de registro de sentença, porquanto impossível, neste caso, a averbação. Parágrafo 4º. Todas as sentenças terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado oficial e no livro tratado neste artigo. Parágrafo 5º. O registro da sentença com indicação do número de ordem do livro e da folha em que realizado o assento será certificado nos autos, na última folha da sentença registranda. Parágrafo 6º. As sentenças cadastradas no sistema informatizado oficial com assinatura digital ficam dispensadas da funcionalidade do registro, bem como da elaboração de livro próprio e da certidão prevista no parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 7º. Aplicam-se às disposições deste artigo, no que couber, as decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Parágrafo 8º. Registram-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide,
na forma do artigo 304 do Código de Processo Civil. Artigo 73. Manter-se-á rigoroso controle sobre os livros em geral, incumbindo-se o juiz corregedor permanente de coibir eventuais abusos ou excessos.